A confiança é, sem dúvida, a base sobre a qual todo poder deve ser construído. Maquiavel, em sua obra mais emblemática O Príncipe, nos apresenta um retrato claro e pragmático do que é necessário para conquistar e manter o poder. No entanto, longe da visão idealista que comumente associamos aos conceitos de virtude e moralidade, ele nos oferece uma visão mais estratégica e, por vezes, desconcertante do que realmente constitui a confiança. Para ele, a confiança não é algo que se dá por merecimento ou por bondade, mas algo que se conquista por meio de astúcia, força e, sobretudo, adaptabilidade. O príncipe de Maquiavel não é um líder idealista, mas sim um estrategista, alguém que entende que a confiança é mais valiosa do que a lealdade cega. O príncipe deve, acima de tudo, compreender a natureza humana e usá-la a seu favor. Ele não é um ser moralmente perfeito, mas alguém que, para se manter no poder, pode precisar usar a mentira, a manipulação e até mesmo a violência, se necessário. O poder, portanto, não é algo que nasce do carisma ou da bondade, mas da habilidade de controlar os corações e mentes das pessoas ao seu redor. Na visão maquiavélica, a confiança é um bem precioso que se constrói por meio de ações estratégicas, e não apenas palavras ou intenções. Um líder pode ser amado ou temido, mas Maquiavel destaca que é mais seguro ser temido, desde que não seja odiado. A confiança, para ele, é garantida pelo medo controlado, pela capacidade de manter o respeito, e pela demonstração de força nos momentos certos. Embora o príncipe devesse ser astuto e governar com sabedoria, ele também deveria ser implacável quando necessário, aplicando a força para manter a ordem e a lealdade. Maquiavel também introduz o conceito de virtude, uma característica crucial para qualquer governante. A virtude, no entanto, não é uma virtude moral, mas sim a habilidade de se adaptar às circunstâncias e usar todos os recursos ao seu alcance para alcançar seus objetivos. A confiança, dentro dessa lógica, é construída pela habilidade do governante de tomar decisões rápidas e eficazes, sem ser bloqueado por dilemas éticos que podem enfraquecer seu domínio. A virtude de um príncipe é, portanto, a sua capacidade de navegar pelas incertezas da política e manter a confiança das pessoas, manipulando a percepção do público e jogando com as circunstâncias a seu favor. A confiança também está intrinsecamente ligada à habilidade de perceber e moldar a própria imagem. Maquiavel ensina que um príncipe deve ser capaz de projetar uma imagem de poder, de estabilidade e, ao mesmo tempo, de justiça. Essa imagem deve ser construída cuidadosamente, não de maneira superficial, mas por meio de ações concretas que mostrem ao povo que o líder está no controle. A confiança não pode ser algo que se espere ou que se dê por garantido, ela deve ser conquistada através de atos estratégicos, calculados, que mostrem ao povo que o líder é digno de ser seguido. O príncipe, segundo Maquiavel, deve ser vigilante, pois a confiança é uma construção delicada. Um governante não pode se dar ao luxo de ser descuidado ou fraco. Qualquer sinal de hesitação ou falta de decisão pode ser visto como uma fraqueza, e a confiança rapidamente se dissolve. Em um mundo onde os inimigos são numerosos e a lealdade é volúvel, um príncipe deve ser capaz de manipular as situações a seu favor, utilizando sua inteligência e astúcia para garantir que sua autoridade nunca seja questionada. A relação entre confiança e virtude é crucial. Enquanto a virtude garante que o príncipe seja um líder eficaz, a confiança garante que ele possa manter seu poder e ser aceito como legítimo. A confiança, portanto, não é algo que se construa por meio de discursos bonitos ou promessas vazias. Ela é o resultado de ações consistentes, de uma liderança firme e de uma capacidade de adaptação que assegura ao povo que o líder é alguém que pode ser seguido sem questionamentos. Maquiavel nos ensina que, para conquistar e manter o poder, um príncipe deve ser implacável nas suas escolhas e astuto em como constrói sua imagem. A confiança é o reflexo dessas qualidades, e um líder que não souber conquistá-la, estará fadado a perder o poder. A confiança também não deve ser confundida com lealdade incondicional. Maquiavel é claro ao afirmar que a lealdade das pessoas é muitas vezes volúvel e que, para manter a confiança, o príncipe deve ser capaz de manipular as situações de forma que seus aliados e súditos vejam nele um líder forte e intransigente, mas ao mesmo tempo capaz de recompensar aqueles que lhe são fiéis. A confiança, nesse sentido, é construída pela habilidade do príncipe de equilibrar suas relações com aliados e inimigos, sempre mantendo o controle e garantindo que aqueles ao seu redor saibam que a lealdade tem seu preço. Maquiavel, portanto, nos dá uma visão pragmática e realista da confiança. Ele não acredita em uma confiança idealizada, mas em uma confiança estratégica, construída pela habilidade do líder de navegar pelas complexidades da política e da natureza humana. O príncipe não é alguém que deve buscar ser moralmente perfeito ou justo,
mas alguém que deve saber como conquistar e manter a confiança daqueles que o seguem, mesmo que para isso tenha que ser implacável em suas ações e estratégias. A percepção é uma das ferramentas mais poderosas de que um líder pode dispor para conquistar e manter a confiança. Em sua obra, Maquiavel nos ensina que as aparências podem ser mais importantes do que a realidade. Para ele, a habilidade de controlar a percepção do público e projetar a imagem certa é essencial para que o príncipe não apenas conquiste o poder, mas também garanta que ele seja sustentado ao longo do tempo. A confiança, nesse contexto, não se constrói apenas com ações, mas também com a habilidade de criar a ilusão de força, justiça e competência. Maquiavel faz uma distinção importante entre o que é real e o que é percebido. Para ele, o governante deve ser capaz de projetar uma imagem que inspire respeito e confiança, independentemente das falhas reais ou limitações de seu governo. No mundo da política, como no teatro, a aparência pode ser mais influente do que a substância. O príncipe não precisa ser virtuoso em todos os aspectos, mas deve parecer ser. A confiança, portanto, muitas vezes depende mais da habilidade de aparentar ter controle, sabedoria e virtude do que de realmente possuí-los. Esse jogo de aparências é um dos elementos mais importantes na construção da confiança. Maquiavel, com sua visão pragmática, entende que o povo não julga um governante pela sua moralidade interna, mas sim pelas suas ações visíveis. O que as pessoas veem e percebem é o que determinará se confiarão ou não naquele líder. Se o príncipe for capaz de projetar uma imagem de força e estabilidade, mesmo que tenha que esconder suas fraquezas, ele será capaz de manter o poder. A confiança, nesse sentido, é muitas vezes uma construção social baseada em uma ilusão cuidadosamente alimentada. Maquiavel também fala sobre a necessidade de os príncipes entenderem as expectativas de seu povo. A confiança é construída quando o líder consegue se alinhar com essas expectativas, mesmo que, para isso, precise enganar ou disfarçar suas intenções. A ideia de enganar, para Maquiavel, não é um crime em si, mas uma estratégia necessária para alcançar e manter o poder. Um príncipe que consegue esconder suas fraquezas e aparentar virtude pode conquistar o respeito e a lealdade de seus súditos, mesmo que suas ações não sejam sempre morais. O príncipe, portanto, deve ser mestre na arte de manipular as percepções das pessoas ao seu redor. Isso inclui, por exemplo, como ele deve se comportar diante de adversários e aliados. Quando confrontado com o inimigo, um príncipe deve ser implacável e destemido, projetando uma imagem de força intransigente. Contudo, diante de seus aliados, ele pode ser mais generoso e afável, sempre buscando cultivar uma imagem de líder justo e benevolente. A confiança é, assim, conquistada de maneira estratégica, por meio de ações que projetam uma imagem de estabilidade e competência. O exemplo de César Borgia, um dos líderes que Maquiavel mais admira, é emblemático nesse contexto. Borgia foi um mestre na arte de criar uma imagem de força e implacabilidade. Ao longo de sua carreira, ele usou o medo, a crueldade calculada e a manipulação das percepções para conquistar poder. Mesmo que suas ações não fossem sempre éticas, a percepção que ele criou foi suficiente para garantir que sua autoridade fosse respeitada. A confiança que ele conseguiu gerar, muitas vezes, vinha mais da forma como ele se projetava do que de qualquer virtude moral intrínseca. A habilidade de manipular essa percepção foi o que garantiu seu sucesso político. No entanto, Maquiavel também nos adverte sobre os riscos de ser excessivamente dependente da manipulação da imagem. Ele nos lembra que, embora a aparência de virtude e competência seja crucial, ela deve ser sustentada por ações concretas. Se o príncipe se concentrar apenas em criar uma imagem, sem a substância necessária por trás, a confiança do povo pode rapidamente se desfazer. O segredo do sucesso está, portanto, em saber equilibrar a realidade com a percepção, criando uma fachada de força e estabilidade, enquanto, ao mesmo tempo, executa ações que realmente solidifiquem sua posição de poder. O conceito de crueldade com moderação é outro ponto que Maquiavel explora em relação à confiança. Ele sugere que um príncipe deve ser capaz de usar a crueldade de forma estratégica, quando necessário, para manter a ordem e a confiança em sua liderança. Isso não significa ser cruel sem razão, mas sim usar a força de maneira controlada para garantir que o povo não desafie sua autoridade. A crueldade, quando usada com moderação em momentos decisivos, pode ser uma ferramenta eficaz para consolidar a confiança, pois o povo tende a respeitar a força quando ela é aplicada de maneira justa e racional. Em tempos de crise, a manipulação da percepção se torna ainda mais importante. Quando o ambiente político está instável, o príncipe deve ser capaz de projetar uma imagem de confiança inabalável,
mesmo que, internamente, o governo esteja em dificuldades. A confiança não é apenas uma questão de realizar boas ações, mas também de parecer estar no controle. A imagem de um líder firme, que sabe o que está fazendo, pode ser o suficiente para manter a lealdade do povo, mesmo quando as decisões tomadas são difíceis ou impopulares. Maquiavel, portanto, nos ensina que a confiança é muitas vezes mais um produto da percepção do que da realidade. Os líderes que dominam a arte de manipular as aparências podem conquistar e manter o poder, mesmo quando não possuem todas as qualidades virtuais que a moral tradicional exige. A confiança não é algo que se dá de graça, é algo que se constrói e se mantém com inteligência, astúcia e um profundo entendimento da natureza humana. A percepção, para Maquiavel, é a chave para o sucesso político e, assim, a confiança é uma construção que depende, em grande parte, da habilidade do líder em controlar a imagem que projeta para o mundo. A prudência é, para Maquiavel, uma das virtudes essenciais de um líder capaz de conquistar e manter a confiança. Embora muitos o vejam como um filósofo que preza pela força e astúcia no jogo do poder, ele também defende a importância de se tomar decisões estratégicas com cautela e reflexão. No entanto, é preciso entender que, para Maquiavel, a prudência não significa inação ou indecisão. Ao contrário, ela envolve a habilidade de agir com sabedoria, antecipando as consequências de cada movimento e ajustando as estratégias conforme a situação exige. O príncipe, assim como qualquer líder, deve ser um mestre da ação estratégica, sem ser impulsivo. No mundo contemporâneo, a prudência maquiavélica continua sendo um valor essencial para a construção da confiança. Em tempos de constante mudança e incerteza, a capacidade de tomar decisões informadas e ponderadas é o que pode garantir que o líder mantenha a lealdade e o respeito de seus seguidores. A prudência moderna, portanto, não se limita apenas a evitar ações precipitadas, mas a ser capaz de ler o cenário político, social e econômico, para tomar as melhores decisões em momentos cruciais. A confiança que um líder estabelece nos tempos de calma será desafiada em momentos de crise. E é nesses momentos que a prudência se torna ainda mais necessária. Uma das características mais notáveis de um líder prudente é sua habilidade de agir com moderação, evitando excessos que possam levar a reações negativas. A prudência envolve, também, a habilidade de fazer concessões quando necessário e de ser flexível diante das circunstâncias. No entanto, a flexibilidade não significa fraqueza, mas sim a sabedoria de entender quando se deve ceder e quando se deve manter uma postura firme. Para Maquiavel, um líder prudente nunca deve agir de forma impulsiva, mas deve sempre estar atento às oportunidades e riscos, tomando decisões com base no conhecimento profundo da situação em que se encontra. Em tempos modernos, a confiança de um líder é muitas vezes testada pela maneira como ele lida com a crise e a adversidade. A prudência de Maquiavel sugere que um líder deve ser capaz de navegar pelas tempestades políticas e sociais com calma, mesmo quando as circunstâncias o pressionam a agir rapidamente. A habilidade de tomar decisões difíceis, que podem ser impopulares no momento, mas que se mostram eficazes a longo prazo, é a marca de um líder prudente. A confiança que um líder conquista durante esses momentos de crise não vem de suas palavras, mas de suas ações estratégicas e equilibradas. Para um líder moderno, isso pode significar, por exemplo, a capacidade de responder de maneira ponderada durante uma crise econômica, ou tomar decisões difíceis no âmbito político, sempre buscando minimizar danos e maximizar resultados. A prudência é a arte de evitar ações impulsivas que possam prejudicar a confiança já conquistada. Em vez disso, o líder deve agir com precisão, como um estrategista, levando em consideração todos os fatores envolvidos e antecipando possíveis reações. Ao refletirmos sobre a forma como a prudência é aplicada na política moderna, vemos que ela continua sendo uma qualidade indispensável para qualquer governante que deseje manter a confiança do povo. Um líder que se destaca por sua prudência é aquele que consegue agir de maneira a minimizar o impacto de decisões impopulares, ao mesmo tempo em que preserva sua autoridade e reputação. A confiança é construída ao longo do tempo, e cada ação prudente que um líder toma contribui para solidificar essa confiança. Porém, a prudência também exige coragem. Isso porque, muitas vezes, agir com prudência significa enfrentar resistências, tomar decisões que contrariem as expectativas ou que exijam coragem moral. Maquiavel, em sua análise do poder, reconhece que os príncipes devem ser capazes de tomar decisões difíceis sem hesitar, mesmo que essas decisões possam afetar sua popularidade no curto prazo. A confiança verdadeira vem, muitas vezes, da coragem de fazer o que é necessário, mesmo que isso signifique contrariar as expectativas do momento.
Um exemplo moderno dessa prudência pode ser visto em líderes empresariais que tomam decisões difíceis em momentos de crise financeira, como cortar custos ou reestruturar suas empresas, para garantir a sobrevivência a longo prazo. Embora essas decisões possam ser dolorosas e impopulares, elas são essenciais para manter a confiança dos investidores, funcionários e clientes, mostrando que o líder tem uma visão estratégica e que está no controle da situação. A confiança também está intimamente ligada à capacidade de um líder em manter sua palavra. No mundo moderno, a transparência e a honestidade são frequentemente consideradas virtudes essenciais para a construção da confiança. Maquiavel, embora não tenha a mesma ênfase na moralidade como a sociedade contemporânea, reconhece a importância da palavra de um líder. A prudência, portanto, exige que um príncipe, ou qualquer líder, cumpra suas promessas e seja fiel àquilo que se compromete a fazer, pois isso reforça a confiança e o respeito. No entanto, Maquiavel também nos ensina que a confiança é, em muitos aspectos, um jogo de poder. A prudência não significa agir sempre de maneira suave ou conciliatória, mas sim saber quando e como usar a força, a manipulação ou a diplomacia para alcançar os objetivos sem perder o respeito ou a lealdade. O líder prudente, para Maquiavel, é aquele que sabe como balancear os riscos e recompensas de cada ação, sempre buscando maximizar o benefício a longo prazo, mesmo que isso exija sacrifícios imediatos. Em um mundo onde a velocidade das mudanças sociais e políticas é cada vez maior, a capacidade de agir com prudência é mais importante do que nunca. O líder moderno precisa ser capaz de se adaptar rapidamente às novas circunstâncias, de tomar decisões estratégicas e ponderadas e de comunicar de forma clara suas intenções e ações. A confiança não é mais algo que se constrói apenas com boas intenções, mas com ações fundamentadas na prudência, que garantem que o líder permaneça no controle, mesmo em tempos de crise. A arte da prudência, portanto, continua sendo uma das chaves para a construção e manutenção da confiança em um mundo político e social cada vez mais complexo. Em tempos de crise, a confiança de um líder é posta à prova de maneiras extremas. A habilidade de manter o controle e garantir a lealdade do povo, quando a incerteza toma conta do cenário político e social, é o que diferencia os líderes eficazes dos fracassados. Maquiavel, com sua visão pragmática e realista sobre o poder, não poderia deixar de abordar essa questão. Para ele, uma das maiores virtudes de um príncipe é sua capacidade de manter a confiança do povo, mesmo em tempos de turbulência. A crise, longe de ser um obstáculo insuperável, é uma oportunidade para o líder demonstrar sua força e competência, consolidando sua posição de poder. Nos momentos de crise, o príncipe não pode hesitar. A confiança que ele conquistou anteriormente será testada, e as ações que ele tomar determinarão se essa confiança será mantida ou destruída. O que Maquiavel nos ensina, neste ponto, é que o líder deve ser capaz de fazer escolhas difíceis, muitas vezes impopulares, para garantir a estabilidade do governo e a confiança da população. A confiança não vem da ausência de falhas, mas da habilidade de lidar com essas falhas de forma estratégica e eficaz. No mundo contemporâneo, as crises podem assumir diversas formas: uma crise econômica, uma catástrofe natural, um escândalo político, ou até mesmo uma crise de identidade nacional. Para Maquiavel, em qualquer uma dessas situações, a confiança do povo pode ser restaurada ou destruída dependendo da capacidade do líder de agir com firmeza e prudência. Em tempos de crise, a imagem do líder é ainda mais importante. A percepção pública de que o líder está no controle, que ele é competente e capaz de enfrentar os desafios de frente, é o que garante a confiança do povo, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. A confiança que o líder constrói durante os períodos de estabilidade será sua maior ferramenta nas crises. Maquiavel nos ensina que, quando os tempos são difíceis, o governante que já conquistou a lealdade de seus súditos tem a capacidade de agir sem medo de perder o apoio. Um príncipe que demonstrou força, inteligência e astúcia nos períodos tranquilos tem mais chances de ser perdoado por ações impopulares durante uma crise, porque sua autoridade já foi consolidada. Por outro lado, um líder que não tem a confiança do povo desde o início encontrará muito mais dificuldades em superar a crise, pois suas ações serão constantemente questionadas e sua legitimidade será posta em dúvida. Quando Maquiavel fala sobre a necessidade de ser implacável, ele se refere exatamente a esses momentos de crise. O príncipe que hesita, que busca agradar a todos ou que não tem coragem para tomar as decisões difíceis, perderá a confiança rapidamente. Em tempos de crise, o povo espera ações rápidas e decisivas. O líder que se mostra firme em suas escolhas, mesmo que difíceis, é aquele que conquistará o respeito e a confiança do povo. A confiança, para Maquiavel, não é uma questão de ser popular,
mas de ser respeitado pela força de suas ações e pela clareza de seus objetivos. Além disso, a crise também pode ser uma oportunidade para o líder demonstrar sua generosidade e seu compromisso com o bem-estar de seu povo. Maquiavel reconhece que, em tempos de dificuldades, um governante pode usar a crise como uma chance para solidificar sua imagem de líder justo e benevolente. Tomar decisões que protejam os mais vulneráveis, oferecer auxílio durante tempos difíceis e mostrar empatia pode aumentar a confiança do povo. No entanto, é fundamental que essas ações não sejam vistas como um simples truque para ganhar popularidade, mas como uma demonstração genuína de que o príncipe está comprometido com o bem-estar de seu povo. A confiança não se constrói apenas pela força, mas também pela percepção de que o líder age com justiça e integridade, quando necessário. Ainda assim, Maquiavel nos adverte que o governante deve ter cautela. A confiança, em tempos de crise, pode ser facilmente perdida. O príncipe não deve agir de maneira impulsiva ou emocional, mas sim com a mesma racionalidade e astúcia que o levou ao poder. Ele deve estar sempre atento às reações do povo e dos aliados, ajustando sua estratégia conforme a situação se desenrola. A confiança é uma construção delicada, e qualquer erro pode resultar em sua perda irreversível. No contexto moderno, a manipulação da mídia e a comunicação pública se tornam ferramentas indispensáveis para o líder. Em tempos de crise, a forma como um líder se comunica com o público pode ser a chave para manter a confiança. Uma comunicação clara, transparente e assertiva, que mostre que o líder está no controle da situação, pode ajudar a manter a moral alta e garantir que o povo permaneça leal. A manipulação da percepção pública, uma das armas mais poderosas de Maquiavel, continua a ser eficaz nos dias de hoje, especialmente em uma era em que as redes sociais e a mídia têm o poder de influenciar rapidamente a opinião pública. Outro ponto crucial é a capacidade do líder de formar alianças estratégicas durante a crise. Em tempos de turbulência, o príncipe não pode agir sozinho. A construção de alianças políticas, econômicas e sociais é fundamental para garantir que o governo sobreviva. Maquiavel nos ensina que o líder deve ser capaz de identificar os aliados certos, e, se necessário, sacrificar aqueles que não são mais úteis ou que podem representar uma ameaça à estabilidade do governo. A confiança é, em muitos casos, resultado da capacidade do líder de jogar o jogo político de forma estratégica, mantendo aqueles que lhe são leais e afastando aqueles que poderiam minar seu poder. Finalmente, Maquiavel também nos lembra que a confiança, uma vez conquistada, não é permanente. Em tempos de crise, o líder deve estar sempre vigilante, ajustando sua estratégia conforme a situação se desenrola. O que funciona em uma crise pode não ser eficaz em outra. A habilidade de adaptação, de aprender com os erros e de mudar de tática quando necessário, é fundamental para manter a confiança a longo prazo. O líder que conseguir demonstrar que está sempre em controle, mesmo nas situações mais difíceis, será aquele que conseguirá não apenas superar a crise, mas também solidificar sua posição de poder.